Espírito Santo está pronto. Ele quer saber se nós estamos prontos. Amém? Então, é necessário estarmos prontos para que o Espírito Santo tenha liberdade para proporcionar crescimento para nós. E assim, revelarmos Cristo. Diga, eu tenho um papel. Conhecer a verdade. Levar essa verdade. Com a ajuda do Espírito Santo, parecerei com Jesus. Diga um aleluia. Ele quer que nós demos continuidade ao que ele começou. A igreja tem um papel. E o papel da igreja é dar continuidade ao que Jesus começou. Só, queridos, que para fazermos isso, é preciso dar liberdade àquele o qual foi enviado. E foi enviado com papel. Ele foi enviado para facilitar as escrituras. Pergunte para mim, quem? Nosso amigo fiel que nunca vai nos abandonar. Quem é ele? Ele não vai nos abandonar. Por quê? Porque ele foi enviado com um propósito. E ele é obediente. Jesus foi enviado com um propósito. Qual foi? Qual foi o propósito que Jesus foi enviado para a terra com qual propósito? Salvar. E o Espírito Santo foi enviado com qual propósito? Diga, ensinar. Lembrar o que ensinou. Nos guiar de acordo. Operar através dos dons. Para testemunharmos de Jesus. Fazer as mesmas obras que ele fez. Amar como ele amou. Perdoar como ele perdoou. Não amar o dinheiro como ele não amou. Diga, tudo isto o Espírito Santo vai me ensinar. Tem me ensinado. E como bom discípulo, eu não vou questionar. Eu vou pôr em prática. Tem um aleluia. Tem outro. Eu sei que tem outro. Eu sei que tem mais outro. Dê glória a Deus. Dê um pisão no diabo. Aleluia. Oh, glória. É isso, queridos, que precisamos entender. O papel da igreja. Deus quer que façamos isso. A igreja hoje não está andando no nível que Deus quer. No nível de espiritualidade. Não está andando porque a igreja ainda não entendeu o seu papel. Eu não vou generalizar, claro. Mas uma boa parte do povo de Deus vem à igreja preocupado consigo mesmo. Consigo mesmo. Vem para a igreja para aprender a palavra, mas somente na intenção de melhorar a sua própria vida e dos seus, do seu lar. Seu marido, sua esposa, seus filhos, bens, ter dinheiro. Pronto, parece que evangelho é isso, só isso. Mas se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vamos ver que não era assim. Nós vamos ver que o evangelho, além de nos abençoar com sabedoria, e por ter sabedoria, nós podemos conquistar as coisas boas desta terra, tem amém? Amém. Também nos prepara, nos capacita, forma caráter para saquearmos o inferno e povoar o céu. Amém. Aleluia. Tem amém? Amém. Deus nos deu um ministério. E este ministério que Ele nos deu, Ele deu para que todos os seus filhos pusessem em prática. E este ministério é um ministério que uma boa parte do povo de Deus nem conhece, mas ele encontra-se na Bíblia. E é isso que nós vamos ver. Tem amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Nós vamos ver, queridos, que Deus nos deu um ministério. E esse ministério foi dado a todos os filhos de Deus. Claro, porque nasceu de novo, passou a ser filho, agora tem trabalho. Diga, ministério é trabalho. E Deus me confiou um trabalho. Tem amém? Leia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por favor. E assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando aconteceu isso? Diga, no novo nascimento. Eu passei a ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Não existe mais. Meu Deus não lembra. Foi jogado no mar do esquecimento. Diga, tudo se fez novo. Tem amém?
Agora, ele fez algo conosco, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas ele fez isso conosco. Para que ele fez isso conosco? Ele fez isso conosco para que nós fôssemos o quê? Espelho dele, embaixadores dele, representante dele. Diga, eu sou o embaixador. Eu sou o embaixador Do meu Pai na terra. Assim como Jesus foi, no seu ministério terreno, eu sou também. Diga, eu represento a glória de Deus aqui na terra. Diga, eu sou embaixador da paz, do amor, da alegria, da fidelidade, da bondade. Diga, eu sou embaixador do meu Pai. Eu represento. Dê um aleluia. Dê outro. Então você está vendo que nós somos, nós três povos da terra: gentil, judeu e igreja. Gentil não tem aliança com Deus, judeu tem, mas é inferior à aliança que nós temos, a aliança que a igreja tem. Mas a igreja tem algo a fazer, precisa formar o caráter, aprender com o Espírito Santo, entender que nascemos de novo para representá-lo como embaixadores. Aí é onde vem, diz, também lhe dei um ministério, eu lhe dei trabalho. Entende, amém? Por favor, Del, leia aí 2 Coríntios capítulo 5, onde fala ministério da reconciliação. Por favor. 5:18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga, ele me deu o ministério de reconciliar os pecadores com Deus. Diga, Jesus fez o papel dele. Agora é a minha vez de reconciliar os pecadores com Deus, através de Jesus Cristo. Diga, com a minha força eu não consigo, mas com a força vinda do Espírito Santo, através dessa palavra, dos seus ensinamentos, farei a obra que ele fez. Dê um aleluia. Dê outro. Ele nos deu um ministério, e ministério é trabalho. A igreja precisa priorizar isso, colocar em primeiro lugar o trabalho de Deus do que o nosso trabalho na vida secular. Amém. Uma pessoa concordou, tem que pregar mais. Tem, amém? Amém. Vou dizer de novo. Nós temos que priorizar trabalhar para Deus do que até mesmo na nossa vida secular. Amém. Gostei, glória a Deus. O Espírito Santo continua trabalhando. Então, queridos, nós precisamos, claro, tudo com ordem e essência, mas devemos priorizar, pôr em primeiro lugar, porque o Senhor nos confiou um trabalho. Ele disse, olha, vocês nasceram de novo, limpei vocês, lavei vocês, tirei todo o passado de vocês, joguei no mar de esquecimento, fiz de vocês uma nova criatura, meus filhos, justifiquei com o sangue do meu filho, deletei seu passado, separei vocês para andar em santidade, vocês agora são sacerdotes para estar intercedendo pelas pessoas, fiz vocês embaixadores, representantes legais, agora vocês têm um ministério, vocês têm um trabalho de dar continuidade o que o Senhor de vocês fez. Amém. Eu estou com o seu vizinho, diga, Deus lhe confiou um trabalho. E Ele vai lhe ensinar a pôr em prática este trabalho, este ministério. Tem um aleluia. Tem outro? Eu sei que tem outro. E por falta de conhecimento dessa verdade, ainda, alguns evangelizam de uma forma contrária à palavra. E alguns são salvos, e é louvável. Tem amém? É louvável, mas não está debaixo da perfeita vontade de Deus. Porque a perfeita vontade de Deus é que o evangelismo seja de outra forma. Pois é muito comum o evangelismo hoje ser realizado da seguinte forma: pregar o evangelho com panfletos, como é o nomezinho também, literatura. Até então, queridos, não é pecado. Não é pecado, é louvável. Pessoas têm sido alcançadas, têm sido abençoadas. E eu até entendo que evangelizam dessa forma, porque até então não sabe evangelizar de outra. E Deus desce aos níveis, ou ao nível de cada um, para que evangelize e alcance as pessoas. Mas não alcança como Ele quer, porque a perfeita vontade dele é outra. Tem amém aqui? Amém.
Então, o que devemos fazer? Aprender a forma de Deus, para que assim evangelizemos da forma que Ele quer, e aí se manifesta o que aconteceu no passado, e multidões sejam salvas. Diga primeiro, o caráter dele é formado em mim. E quando eu decido praticar, o Espírito Santo me ensina. E quando eu pregar, ensinar, ele vai confirmar. E muitos serão impactados. Tem um aleluia. Tem outro. Eu sei que tem outro. Tem glória a Deus. A pergunta clássica: ele quer fazer isso? Você quer ser um discípulo, um aluno deste professor? Começamos bem. O Senhor quer que nós demos continuidade ao que Jesus começou. Este é o papel da igreja, testemunhar dele. Evangelizar desta forma, queridos, não vai alcançar as pessoas, multidões como antigamente. A igreja de Jesus Cristo hoje era para estar numa dimensão bem maior. Há quem diga que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e há quem diga que tem 2 bilhões de crentes, filhos de Deus. 5 bilhões precisam ser alcançados. Nós hoje era para, se viéssemos, ou se naquele poder da igreja primitiva, a Bíblia diz que Paulo, disse que ele pregou para toda a Ásia, e multidões se converteram por causa do poder. Aquele homem conhecia bem o seu papel, entendia bem o que devia fazer. Deus o usava poderosamente, e por isso ele alcançou toda a Ásia. E ali muitos foram salvos. Se hoje a igreja estivesse andando no nível que Deus quer, pode ter certeza, não existia igreja do tamanho dessa. Não tinha lugar para botar o povo. Tem amém aqui? Não tinha lugar. Por quê? Porque era um evangelho diferente. Era um evangelho totalmente diferente daquele que o Senhor estabeleceu. Com o passar dos anos, queridos, o evangelho ele foi ficando um pouco de lado. E eu não digo na sua totalidade, mas uma parte, uma boa parte. E foi sendo ministrado agora um evangelho mais natural, humano, palavras persuasivas de sabedoria humana, do que o evangelho na sua essência. Aí você diz: pastor, como o senhor pode dizer isso? Que está sendo se pregado no evangelho que não é o que está escrito. Queridos, pelo fruto se conhece a árvore. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê uma manifestação do poder de Deus, a gente vê uma manifestação do amor, da fé, a gente vê algo glorioso, que hoje nós não estamos vendo. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, é o mesmo Espírito Santo. Mas por que hoje nós não estamos vendo a manifestação da glória, do amor, da fé, do poder? Por que a gente não vê hoje? Tem algo errado. E nós precisamos ser sensatos, nós precisamos ser realistas e fazer uma análise sem estar, vamos dizer, culpando ninguém, acusando ninguém, mas mostrar a verdade. Amém. Tem amém aqui? Amém. Até mesmo porque nós somos irmãos. E não temos que ficar mostrando que somos melhor do que o outro. Não! Mas devemos defender a verdade. Amém. Esse é o papel da igreja. Tem amém? Amém. Porque a igreja era perseguida no passado e hoje não é. E Jesus disse, lá atrás Jesus disse: vocês serão odiados como eu sou odiado. Jesus disse que o mundo iria nos odiar. Mas o mundo hoje não nos odeia, mas na igreja primitiva odiou. Amém. Amém. E tu que teu vizinho está prestando atenção? Está certo disso? Então, na igreja primitiva odiavam os cristãos. Hoje não. Até se odeia, claro, mas não na dimensão da igreja primitiva. Nós podemos ver que há uma diferença muito grande daquela época para hoje, em todos os sentidos, em todas as áreas. Mas é muito grande. O que é isso, pastor? É que com o passar dos anos, lamentavelmente, alguns foram intelectualizando o evangelho.
foram assim enxertando muitas doutrinas humanas, naturais. E a palavra foi ficando de lado. Nossos irmãos assembleanos, congregacionais, metodistas, pentecostais, neopentecostais, congregacionais, que aqui está o nosso irmão querido Jailson, da igreja Vale da Bênção, nosso querido pastor Ismael. Foi várias denominações, cada um defendendo uma doutrina. Até então, somos filhos de Deus, temos os nossos nomes escritos no livro da vida, real. Mas, com o passar dos anos, o Batista disse: o evangelho é assim. Chegou o presbiteriano e disse: não, é assim. Chegou o metodista e disse: todos dois estão errados, é assim. Com o passar dos anos, foram ministrados o evangelho, que na verdade, filhos de Deus, temos o Espírito Santo. Olha, não questionamos isso, ninguém vai questionar isso, por favor. Mas nós temos que mostrar uma realidade, tem amém? Amém. E esse é o nosso papel, defender a verdade. Então cada um começou a defender. E por um bom tempo eu defendi também o pentecostal. E onde chegou uma hora em que eu disse: fica tudo de lado, eu vou defender a palavra de Deus. Amém. Tem amém? Amém? Dá licença, fica aqui, porque eu vou defender isso aqui. Por quê? Porque eu comecei a ver na própria palavra Paulo dizendo, e disse que se pregasse outro evangelho que não fosse o evangelho o qual ele tinha ministrado, seria o quê? Anátema. Não entendi. Anátema. E o que é anátema? Então, se pregar algo além, diferente do evangelho, e que o Paulo foi capacitado pelo Espírito Santo ministrar, se ministrasse algo diferente disso, não foi Deus, ou melhor, não foi o homem que falou, foi Deus. Ele disse: se pregar outro evangelho, seja anátema, mesmo que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, ele disse que seria anátema, ou amaldiçoado. Então, em nosso meio, o meio evangélico na sua totalidade, nós nos incluímos, nós temos pregado ainda, eu disse ainda, tem amém? Amém. Muitas coisas que estão fora do padrão, está fora da vontade de Deus. Pergunte para mim, por quê? Porque nós ainda não estamos vendo o que está escrito em Atos dos Apóstolos. É pelo fruto que se conhece? Então tem algo a ser visto. O que precisa? A receita para que esse evangelho, que é o poder de Deus, seja manifesto, que o poder de Deus seja visível, que as pessoas vejam a glória, que as pessoas vejam o que no passado aconteceu hoje. O que é que precisa? Pergunta para mim: pastor, o senhor tem a receita? Não, eu não tenho, e eu posso dizer até que tenho, porque a receita que estou falando para que andemos segundo o evangelho da igreja primitiva, segundo o evangelho que foi ensinado naquela época e chamou a atenção do mundo, a receita encontra-se na própria Bíblia, nesta que andamos com ela. Você vai abrir agora aí, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem está sendo abençoado? Amém. Vamos ver a receita de Deus, não é a minha. É a receita de Deus para que o evangelho daquela época seja manifesto. Efésios capítulo 4, versículo 11. Como eu amo esse versículo, como Deus tem me instruído a ministrar ele. E ele mesmo, esse ele é Jesus, quem concorda? Amém. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para e 5 dons ministeriais. Olhe para mim, por favor. 5 dons ministeriais. Ministérios. Ministério apostólico, ou ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Cada um tem uma unção diferente. Quando um apóstolo prega, é diferente de um pastor. Quando um evangelista prega, é diferente de um profeta. Quando um profeta prega, é diferente de um mestre. Por quê? Unções diferentes. Quem foi que fez isso? Deus.
Jesus Cristo, no seu ministério terreno, operou nesses 5 dons ministeriais, pois a Bíblia diz que operava nele o Espírito sem medida. Então os 5 dons ministeriais operavam no ministério de Jesus. E quando foi que ele recebeu essa capacitação? Pergunta para mim, quando? Quando ele foi ungido no Rio Jordão. Ali ele recebeu a capacidade de operar nos 5 dons ministeriais. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e poder para curar os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido ali. Ele recebeu os 5 dons ministeriais, a capacidade de operar nesses 5 dons. Teve um momento que Jesus operou como apóstolo, teve um momento que ele operou como pastor, como profeta, operou como evangelista e operou como mestre. Esses 5 dons ele operou. Mas Jesus sobe e ele envia o professor dele para ensinar a igreja, para que a igreja pudesse agora dar continuidade. Agora, Jesus operou nos 5 dons. Agora, ele vai escolher no meio do seu povo o apóstolo, vai escolher o mestre, vai escolher o profeta, o evangelista, o pastor. É ele mesmo, como você acabou de ler, é ele mesmo que escolhe, que unge. Diga, Jesus. Escolhe. O Espírito Santo capacita. Tem um aleluia. Tem outro. Eu sei que tem outro. Dê glória a Deus. Então, queridos, agora Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, os 5 dons ministeriais, profeta, evangelista, pastores e mestres. Onde agora o Senhor escolhe, separa. O maior erro da igreja com o passar dos anos, preste bem atenção, foi por falta desses ensinamentos. Muitas vezes o pai é pastor, e aí nisso a mãe, o filho, ou melhor, o tio, a vovó, diz: quando meu netinho crescer, meu netinho vai ser um pastor como seu pai. E esse menino cresce ouvindo isto, que quando ele crescer vai ser pastor como o pai. E esse menino cresce, passa por um curso teológico, e até então é aprovado, inteligente, e até vendo o pai a vida toda pregando, prega, e até pessoas são salvas. E ele não vai para o inferno não, pode ter certeza que ele não vai. Ele está servindo ao Senhor, mas tem algo que precisa ser falado. Ele foi escolhido por vovó. Ele não foi escolhido pelo Senhor. Ele mesmo é quem escolhe. Amém. Tem amém aqui? Amém. Você pode até desejar o episcopado. Pode desejar. Mas é ele que escolhe. Amém. Tem amém? Amém? E quando ele escolhe, ele capacita, ele envia, amém, ele supre. Amém. Aleluia. Tem amém aqui? Amém. Então, queridos, quando é levantado um ministro, abra aí para você ver Coríntios 12, depois a gente volta para Efésios. Quem está sendo abençoado? Vamos, você vai voltar para Coríntios, você vai voltar para Efésios comigo. Agora vamos aqui para Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Paulo queria que a igreja entendesse sobre os dons espirituais, porque eram ainda ignorantes. Ele queria que a igreja entendesse sobre as coisas sobrenaturais. Versículo 4, por favor. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Isso quer dizer, esse Espírito é com letra E maiúscula? Sim? Então esse Espírito é o Espírito Santo. Então ele está falando, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o... Quem é que opera nos dons? O Espírito Santo. E há diversidade de quê? Ministérios. De ministério. Mas o Senhor é o... Aqui já não é mais o Espírito Santo. Esse Senhor é quem? Jesus. Então ele diz, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, no versículo 4, versículo 5,
a gente pode ver em o versículo 6 o seguinte: quando fala em dons, fala do Espírito Santo. Quando fala de ministério, fala do Senhor Jesus. E quando fala de operação, tanto nos dons como ministério, ele fala de quem? De Deus. Ele opera tudo em todos. Olhe para mim, por favor. Para o Espírito Santo operar nos dons, para Jesus escolher as pessoas para o ministério, ele recebe ordem de um: aquele que opera tudo em todos. Amém. Tem amém aqui? Amém. Existe uma hierarquia. Amém. O reino de Deus é organizado. Então o que é que acontece? Jesus é responsável pelos ministérios. Então é ele que escolhe. E quando ele escolhe, ele capacita, e o ungido pregando é outra coisa. Amém. Tem amém? É outra coisa. É uma capacitação sobrenatural que todo mundo vê. Por quê? Porque a glória está sobre aquele homem ou aquela mulher. Ainda explicando sobre os 5 dons ministeriais, cada um tem uma unção diferente, mas o propósito é o mesmo. Nós vamos ver agora, volta lá para Efésios, volta para Efésios, por favor. Estão sendo abençoados? Amém. Então, preste atenção, por favor. Então, esses 5 dons ministeriais, escolhidos pelo Senhor, cada um com uma unção diferente, agora com um propósito. Qual é o propósito desses 5 dons ministeriais? Qual é o propósito? Vamos ver. Efésios capítulo 4, versículo... Vê comigo agora. Versículo 12. Esses 5 dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, tendo em vista o quê? Eu não entendi. Esses 5 dons ministeriais faz o que mesmo? Diga, aperfeiçoa. Aperfeiçoa quem? Quem são os santos? Tem amém? Então o apóstolo, quando vem para um lugar desse, que eu estou aqui agora, e é meu chamado ministerial, Deus me usa, segundo sua palavra, para fazer o papel de aperfeiçoar. O que é que você entende por aperfeiçoar? Oi? Melhorar. O apóstolo, ele tem uma unção para melhorar. Como o profeta, o pastor, o evangelista, o pastor e o mestre. Todos eles têm uma unção diferente, com o propósito de aperfeiçoar a igreja, melhorar, aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos. Continua no texto. Aperfeiçoar os santos. Aí ele disse: para o desempenho do... Para o desempenho de quê? Tem Bíblia que tem do ministério. Para o desempenho do ministério. Que ministério? Não vi. Diga, o ministério que ele me deu. Diga, o ministério da reconciliação. Diga, os 5 dons capacita, prepara para que eu vá evangelizar da forma correta. Os 5 dons ministeriais, ele aperfeiçoa os santos para desempenhar bem o ministério. Que ministério? O ministério da reconciliação. É aquele que vai ao pecador, e ele agora tem a capacidade, por ter sido instruído, ensinado pelos 5 dons, e agora quando vai ministrar o evangelho é equilibrado. Amém. Não afasta as pessoas, pelo contrário, atrai. Amém. Porque antes de tudo foi instruído, foi ensinado por quem? Por quem? Por aquele que o Senhor chamou. Amém. Glória a Deus. Vocês estão vendo comigo? Continuando no texto, por favor. Aí ele diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação de quê? Do corpo de... Quem é o corpo de Cristo? Esses 5 dons aperfeiçoa para desempenhar bem o trabalho, dar continuidade ao que Jesus começou, fazer as mesmas obras que ele fez e ainda muito mais. Agora, esses 5 dons, além disso, ele diz que é para edificar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o quê? Só a palavra que cura?
toda a igreja, universalmente falando. Então esse 5:2 é para o corpo de Cristo. Esse 5:2 é para toda a igreja. Meu Deus! Por falta dessa luz, o presbiteriano diz: não tem apóstolo hoje. Chega outro e diz: eu acredito somente em pastor e somente em evangelista e profeta, mas eu não acredito mais em apóstolo e nem acredito também mais em mestre. E é de Deus. Eu não estou questionando isso, mas não vai poder desempenhar bem o ministério, não vai poder andar no nível que Deus quer, não vai poder chamar a atenção como chamou no passado, porque a fórmula é esta que vocês estão ouvindo, não é nossa, é de Deus. Vamos continuar. 4:12. Tendo em vista os 5:2 ministeriais, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que a igreja cresça. A edificação do corpo. A igreja que estiver no Japão, é para ela ser ensinada dessa forma. A igreja que estiver na Alemanha, do mesmo jeito. No Brasil, é dessa forma. O corpo de Cristo. Quem crê que o corpo de Cristo independe de país? Até que todos, versículo 13, até que todos, diga, é para mim, até que todos cheguemos à unidade da, até que todos, o corpo de Cristo, a igreja, universalmente falando, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Diga, está disponível. Conhecer a plenitude de Jesus Cristo e do nosso Pai. Diga, com a ajuda dos 5 dons ministeriais. Tem um aleluia. Tem outro. Eu sei que tem outro. Ele está falando que está disponível. Para quê? Para que a igreja seja o quê? Crescida, madura, a estatura do varão, para fazer o quê? As mesmas obras que ele fez e ainda muito. Quem concorda que a igreja primitiva andou nesse poder? Tem diferença de hoje? Eu estou provando a luz da palavra. Então, queridos, nós estamos vendo a necessidade desses 5 dons para que o Evangelho, o ministério da reconciliação, aí fora, as pessoas desejem Jesus Cristo. Desejem para que cheguemos à unidade da fé. Pergunta para mim, o que é isso? Para que o corpo de Cristo chegue à unidade da fé. Todos falando a mesma língua. Escuta o que seu vizinho diz, está disponível. Falarmos a mesma língua. Um só evangelho. Chegarem para mim e perguntar: tu é pentecostal? Não é pentecostal? Eu disse: eu respeito sua posição, mas eu não quero título nenhum. Eu sou um cristão que estou buscando a ajuda do Espírito Santo, ensinando aquilo que Ele está me confiando e abençoando vidas. Amém. Respeito todos. Vou ministrar em igreja congregacional, vou ministrar em igreja pentecostal, vou ministrar em igreja qual que for, eu vou. Mas eu não posso deixar de falar esta verdade, porque é necessário que seja falado para que possamos ver a glória de Deus como era no passado. Amém. Nós temos esta responsabilidade. Amém. Vamos continuar. Não é uma doutrina nossa. 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, os 5 dons ministeriais, aperfeiçoou os santos para desempenhar bem o ministério para edificar o corpo de até que todos, no caso nós, cheguemos, à unidade pregar a um só evangelho. Quem concorda? E do pleno conhecimento de quem? A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de 14, para que não sejamos mais
os 5 dons ministeriais vai ensinar a igreja para que a igreja não seja mais o quê? Meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. O que ele está falando? Olha para mim, por favor, olha para cá, por favor. O que é que nós estamos vendo aí? Que os 5 dons ministeriais vai aperfeiçoar os santos para desempenhar bem o ministério, para que todos andemos na unidade da fé e cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que desta forma não sejamos mais o quê? Meninos, levados por todo o vento de doutrina. Os 5 dons vai ensinar a qualquer coisa que vier, você vai vigiar. Por quê? Porque você aprendeu, não vai engolir qualquer doutrina. Só ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Tem um aleluia. Tem outro, eu sei que tem outro. Tem glória a Deus. Tem prisão no diabo. Aleluia. Esses 5 dons ministeriais, ele é a base da igreja, para a igreja fazer a obra. Todos falarmos a mesma língua, todos andarmos no poder da igreja primitiva. Esses 5 dons ministeriais, queridos, eu escuto algumas vezes alguns irmãos falar, nunca, jamais a igreja vai estar falando a mesma língua. Nunca, jamais. Eu digo, no dia que lê a Bíblia, no dia que buscar a palavra na sua essência, no dia que dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, abra meus olhos espirituais, abra os olhos do entendimento, me dê a revelação da tua palavra, para que eu possa andar no poder que está disponível. Efésios 4:11, ela explode dentro de você e você diz, agora eu sei o que fazer para proporcionar a unidade dos meus irmãos. Tem amém? Amém. Onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. E a unidade só vem se seguirmos isso aqui. Amém. A unidade da fé. Aí o que é derramado? A sabedoria. A bênção. E aí quando sairmos aí fora, nós vamos chamar a atenção do mundo. Amém. Porque não vamos ser mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Tem irmãos que é o seguinte, tem uma época que chega um vento de doutrina. Aí os irmãos todos saem da igreja e vai lá. Aí chega lá, aí daqui a pouco chega outro canto, outras coisas. Aí sai dali e corre para lá. E fica os irmãos de igreja em igreja, de igreja em igreja. Mas o quê? Procurando o quê? Aquilo que abasteça, aquilo que sacia sua fome. Mas só vai saciar com os 5 dons ministeriais. Dê um aleluia. Aleluia. Dê outro. Aleluia. Então, esses 5 dons nós devemos orar. Aqui na igreja nós não temos os 5 dons ainda. Nosso ministério é um ministério novo. Nós temos o apóstolo, nós temos o pastor, nós temos o mestre, mas ainda está faltando aperfeiçoar, ainda, tanto a mim como o pastor e o mestre, e ainda nós estamos aguardando que Deus levante em nosso meio o profeta e o evangelista. Amém. Nós estamos aguardando. Tem amém aqui? Amém. Porque é Ele que faz isso. Não somos nós, é Ele. Deus pode levantar uma mulher, um homem como evangelista. Amém. Deus pode levantar uma mulher como uma mestre e um mestre. Um homem e uma mulher. Deus pode levantar um homem, uma mulher como uma profetisa, um homem como um profeta. Mas Deus não levanta uma mulher como apóstola e como pastora. Eu respeito qualquer lugar que eu chegar, e já fui ministrar, onde quem estava na frente era uma pastora. E eu honrei, é minha irmã. Amém. Tem amém aqui? Amém. Diga tudo com equilíbrio. Eu honrei. Se ela me perguntasse, você acha o quê com relação à pastora? Aí eu tinha responsabilidade de falar a Bíblia. Amém. Com muito equilíbrio, tem amém? Amém? Mas eu não posso deixar de falar que não é bíblico nem pastora, nem apóstola. Amém. Porque são 2 cargos de liderança. Amém. Tem amém? Amém? Onde aí é o homem como cabeça que deve liderar. Amém. Tem amém aqui? Amém.
ele tem responsabilidade de liderar o ministério, como é o meu caso, liderar o ministério Palavra que Cura, como o pastor tem responsabilidade de liderar a igreja a qual ele preside. Amém. Tem amém aqui? Amém. Esses 5 dons é necessário para que a igreja cresça e se fortaleça e diante das astutas ciladas do diabo, saiba o que fazer e como fazer para vencer e Deus ser glorificado. Amém. Tem amém? Amém. Mas vamos para o texto. Vamos continuar. Efésios 4, 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, olha agora, seguindo a verdade em amor. Isso só vai acontecer com os ensinamentos dos 5 dons ministeriais. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Amém? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, a igreja, bem ajustado, que não está hoje. Amém. Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. Ele diz assim: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ou seja, na unidade, falando a mesma língua, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, está disponível à igreja fazer a diferença. Amém. Desde que seja instruída, ensinada pelos 5 dons ministeriais. Amém? Amém? A igreja vai ser diferente. Nós vamos chamar a atenção dos gentios, nós vamos chamar a atenção dos judeus. E andando neste poder, nesta ousadia, o que vai acontecer? Muitos, como no passado, se converteram, porque vão pregar o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Aí sim, vai se pregar o evangelho, diz: Pai, preguei. E ele diz: agora é a minha vez. Por quê? Diz: porque você pregou a minha palavra. Aleluia. Assim foi no passado, e assim é hoje. Então, queridos, para que seja ministrado, ou melhor, para que ponha-se em prática o ministério da reconciliação, nós devemos orar para que o povo de Deus, nossos irmãos em todo o planeta, nós devemos orar, olha o que eu vou falar, nós devemos orar para que em todo o planeta Deus abra os olhos espirituais, e glória a Deus que muitos ministérios já estão começando a ver isso, aleluia. E ore para que se levantem os 5 dons, porque a igreja agora vai ser instruída como deve, vai andar no poder que não estava andando, e muitos vão ser salvos, porque vão ver em nós, vão ver a glória. O que é isso, pastor? Vai ver um povo que compra e paga, não inveja, não é falso, não vive de maneira nenhuma testemunhando falsamente. Vai ver um povo verdadeiro, íntegro, uma só palavra, se ensina ou não, como assim foi a igreja primitiva, que não temeu nem mesmo a própria morte. Amém. Não vai amar o dinheiro, porque hoje, lamentavelmente, em nosso meio existe um evangelho da prosperidade, o qual eu já preguei, mas não prego mais como eu pregava. Porque quantos creem que a gente vai crescendo? Quantos creem que na medida que a gente vai buscando, o Espírito Santo vai abrindo nossos olhos espirituais? Amém. Então, hoje eu prego um evangelho, também não pregava de uma forma extremista, como lamentavelmente ainda nossos irmãos pregam. Eu não sou louco para dizer que não são meus irmãos. Primeiro, eu não sou juiz, nem quero sentar na cadeira dele, até mesmo porque eu já falei aqui, vou falar de novo, já nessa casa que eu estou morando, isso há uns 4 anos atrás, eu estava em meu quarto, e estou lá, e de repente, uma voz, como vocês estão me ouvindo agora, desce, ó, no meu quarto, eu só, desce, ó, 2 vezes. Eu disse: Senhor, ele disse: eu sou Jesus. Pare de falar da igreja universal. Você não foi chamado para julgar, você foi chamado para pregar o meu evangelho. Quando o Senhor falou comigo, voz audível, para mim pouco importa, vocês acreditam ou não.
Mas se vocês têm o Espírito Santo, ele está testificando dentro de vocês. Eu tenho certeza disso, porque eu não sou louco brincar com estas coisas. Tem amém? Amém. Então, quando ele disse isso para mim, meu Deus, eu pedi perdão. Mas eu não falava diretamente da Igreja Universal. Eu não falava, mas eu falava indiretamente. E o Senhor disse, você não foi chamado para julgar. Em outras palavras, quem julga sou eu. Fique quieto. Eu não posso negar, queridos, que pessoas estão sendo salvas. Eu não posso negar que pessoas têm sido, demônios têm saído. Eu não posso negar de casais que têm sido abençoados. Se tem algumas coisas erradas, não é comigo. Eu não vou me sentar na cadeira de juiz. Chega, já sentei, mas eu não quero sentar mais. Aleluia. Tem amém? Amém. E quando o Senhor falou comigo, eu vim à noite para aqui, falei, pedi perdão a Ele, falei para a igreja, fui para a rádio, no programa e falei também. E naquele dia, o Senhor me repreendeu. Eu mudei. E hoje, não quero, eu não vou estar preocupado com isso, não quero, é Deus, é o Senhor que é o juiz. O meu papel é de receber dele e lançar as sementes. Amém. 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 Então, a necessidade desses 5 dons ministeriais vai levar a igreja ela vê como no passado, onde os homens tinham condições, e a Bíblia é clara quando diz que os que tinham, vendiam seus bens e dividiam com os que não tinham. Quem já leu isso? Está escrito. Mas que evangelho foi esse que eles receberam? Que evangelho foi esse que eles receberam e que impactaram ele de uma forma tão grande? Que evangelho foi esse? Será que é esse que nós estamos ouvindo hoje? Que por minimice, não digo que é seita e que não pertence a Deus, que vão para o inferno, não sou tolo. Mas por minimice, aí eu posso falar. Tem amém aqui? Amém. Como tem áreas que ainda somos meninos. Então, por meninice, se fala muito de bens materiais. E a igreja hoje, muitos estão vindo à igreja vendo isso, bens materiais. Não se tem no coração de levar o evangelho para os que estão perecendo. Não tem. O vizinho nunca ouviu o evangelho daquele irmão. Nunca ouviu. Um parente não prega. Por quê? Porque não chegou à luz. Mas quantos creem que palavra como essa vai abrir os olhos do nosso entendimento? Aleluia. Aos poucos nós vamos crescendo, o Senhor vai nos aperfeiçoando, formando o seu caráter com um propósito. Nos aperfeiçoar para fazermos as mesmas obras que Jesus fez e ainda muito mais. Amém. Tem amém? Amém. Esse aperfeiçoamento vem com a ajuda de um ser glorioso que habita em nós. Ah, como ele é maravilhoso. Aleluia. Mas ele só opera quando a gente dá lugar a ele. Ele é cavalheiro. Ele é cavalheiro. Ele não opera. Ele não opera sem você querer. Não. É tanto que Jesus disse assim, se. Abra aí, João 8, 31. Quem está sendo abençoado? Amém. João 8, 31. Vamos lá. Isso aqui, Jesus não tinha morrido na cruz. Estes discípulos ainda não tinham nascido de novo. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, você vê que é uma condicional. Se vocês quiserem aprender, permanecer nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus. Então, por causa disso, conhecereis a verdade e a verdade Vos libertará. Então, quando é que vai se conhecer a verdade para libertar? Só se praticar o 31. Quem concorda? Digo, o 32 só funciona se eu pôr em prática o 31. Por isso ele diz, se permanecerdes no meu ensino. Não é doutrina de homens, é o evangelho na sua essência. Aí ele diz, verdadeiramente sereis meus, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, para que eu seja discípulo é aquele que faz, que age do mesmo jeito. Tem amém aqui? Amém.
Ele disse, se você permanecer no meu ensino, fica tranquilo, o que eu fiz tu faz também. Amém. Diga a seu vizinho, diga, fica tranquilo. Apenas deseje. O papel dele é de descer ao nosso nível, nos ensinar, nos capacitar, para que façamos as mesmas obras que ele fez. E ainda muito mais. Não é com a minha força nem a sua. Eu não estou aqui pregando com a minha força. Eu estou aqui recebendo dele. Ele está me lembrando, eu estou ligado com ele. Por quantos creem que isso é um momento espiritual? Isso aqui é um momento espiritual, como no ocultismo tem aquelas reuniões, e é um momento espiritual onde ele invoca os demônios e acontece mesmo. Só que lá é das trevas, e aqui é da luz. Aqui nós estamos na presença de Deus, onde o Espírito Santo, qual foi enviado, começa a operar através do pregador. Hoje sou eu, amanhã é outra irmã. Onde o Espírito vai operar, para que alcance todos que estão sedentos, todos que estão desejosos, com o propósito de aperfeiçoar para fazer a obra. Deu aleluia. Deu outro. Eu sei que tem outro. Deu glória a Deus. Então nós estamos vendo o quê? Que é necessário aprender. É necessário decidir, querer. Se, olha para aí, se perseverar nos meus ensinamentos, decidir querer, vocês vão ser meus discípulos. Jesus, quando falou isso, não tinha morrido na cruz ainda. Só que agora na graça ele já subiu, e quem está fazendo o papel que ele fez no passado é o Espírito Santo. Digo, o Espírito Santo opera nos 5 dons. E os 5 dons recebem revelação e lançam sementes para as ovelhas, para poderem fazer a obra. Ele é organizado, né? Ele capacita os 5 dons do Espírito Santo, capacita os 5 dons, ensina os 5 dons. Os 5 dons lançam as sementes, as ovelhas recebem. O mesmo Espírito que ensinou os 5 dons testifica nas ovelhas, e as ovelhas vão dar continuidade fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Que reino organizado. Tem amém? Fantástico, maravilhoso. Tudo com Deus é com ordem e decência. Ele é organizado, e nós precisamos aprender com ele. Ele está formando o caráter dele em nós, para que façamos aquilo que deve ser feito para alcançarmos os pecadores. Tem amém? Então o Espírito Santo faz este papel de nos ensinar, de nos capacitar, para que assim a obra fosse feita poderosamente. Abra, por favor, agora a sua Bíblia, 1 Coríntios, por favor, capítulo 3. O Espírito Santo nos ensina, queridos? Amém. Deixe aberto no capítulo 3, por favor. Agora olhe para mim. O mesmo professor de Jesus foi o Espírito Santo. Quem concorda? Amém. Alguns irmãos ainda, por falta de luz, como ainda falta em algumas áreas para nós, vê Jesus operando na terra como Deus. Diga para seu vizinho, diga, ele nunca deixou de ser Deus, mas na terra operou como homem. Tem amém? Jesus nunca deixou de ser Deus, mas na terra operou como homem. O Espírito Santo, sabe por que ele operou como homem? Eu vou provar para vocês. Ele operou como homem. A Bíblia diz que ele esvaziou-se da sua divindade. O que você entende por isso? Ele esvaziou-se da divindade. Ele disse, não vou operar como Deus. Tem amém? Amém. A Bíblia disse que ele não operou como Deus, esvaziou-se da sua divindade, e ele fez o quê? Tomou o corpo, o lugar de servo ou de homem. Amém. Para fazer para que mostrar nós que nós como homens podemos fazer as mesmas obras. Amém. Continuando. Aleluia. Eu vou querer que vocês segura aí 1 Coríntios 3. Vamos aqui em Filipenses. Quem está sendo abençoado? Amém. Filipenses capítulo 2, por favor. Versículo 5. De sorte que haja em vós. Está falando para nós, viu?
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que você acha? O que é que Paulo está dizendo? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em quem? Cristo Jesus. Está disponível? Amém. Ele não ia dizer isso por dizer. Que haja em vós o mesmo sentimento, que amemos da mesma forma. Quem concorda? Amém. Aí ele diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo ou de homens, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se e agora se fez semelhantes aos homens. Aí, olhe para mim por favor, olhe para mim. O Espírito Santo agora ensinou a Jesus como homem. Diga prova, pastor. Abra aí Atos 10. Atos 10. Depois a gente volta para Coríntios. Tem amém aqui? Amém. Atos 10. Jesus como homem. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Jesus homem, com o Espírito Santo e com o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ora, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Se ele estivesse operando como Deus, precisava? Não. Então pronto. Aleluia. Tem amém? Amém? Então, ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. Como homem, ele teve que ser aperfeiçoado. Tudo isso para servir de exemplo para nós. Amém. Quem entende isso? Amém. Ele foi aperfeiçoado como homem para fazer a obra. Ele recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão. Deus o capacitou com os 5 dons, preparou ele para ele fazer a obra. Amém. Agora você vai ver. Venha comigo em Hebreus, versículo 8. Embora sendo filho, está falando de Jesus, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu ou sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, estamos vendo que Jesus foi aperfeiçoado. E nós, lá em Lucas, queridos, ele ainda criança, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele crescia em estatura, conhecimento e graça. Ele crescia. Ele teve que aprender. Amém. E o que, para quê? E para que os 5 dons ministeriais? Diga para me aperfeiçoar. A conhecer o que Jesus conheceu. Diga, está disponível os meus olhos espirituais serem abertos para eu conhecer a plenitude do Filho de Deus, para andar como Ele. Talvez a mente da gente dá um questionamento quando ouve isso, né? E é isso tudo? É. Cutuque seu vizinho e diga, fique com o que está escrito. Jogue fora a lógica. Não questione a palavra. Apenas aceite. Diga, agindo assim, isso é fé. Aleluia. Vamos lá. Coríntios 3. Querido, se Jesus tivesse operado como Deus, quando ele teve fome, ele sabia que aquela figueira não tinha figo, porque Deus é onisciente. Amém. Tem amém? Amém. Jesus só veio ser onisciente depois da ressurreição. Amém. Mas quando ele estava na terra, ele não era onisciente, não era onipotente, nem era onipresente. Ele precisou da ajuda do Espírito Santo para fazer a obra. Por isso que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder a Jesus de Nazaré. Está entendendo, irmão? Então, Jesus, ele era Deus, mas na terra ele se esvaziou. Ele não operou na terra como Deus. Se ele operasse como Deus, ele não ia àquela figueira sem figo.
Ele não ia, porque ele, onisciente, ele já sabia o que tinha ali. Quando aquela mulher tocou nele do fluxo de sangue, quem me tocou, ele sabia. Se ele estivesse operando como Deus. Quem concorda? Claro que ele sabia. Continuando. 2 Coríntios capítulo 3. A diferença das duas alianças, a velha e a nova aliança. No capítulo 3, no versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há... Onde é que ele está? Onde é que está o Espírito Santo? Em nós. Mas todos nós, agora na graça, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós estamos sendo transformados em que imagem? A imagem de quem? De quem? Com a ajuda de quem? Diga a cada culto, a cada leitura, a cada meditação, minha alma está sendo renovada pelo poder da palavra. Eu estou sendo transformado para andar como Jesus. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Cutuque o seu vizinho e diga: nunca questione isso. Apenas deseje. Ter liberdade do Espírito Santo. Ele quer lhe usar poderosamente. Ele quer discípulos. Seguidores é aquele que segue e olha sem muito desejo. O discípulo, ele segue e é desejoso, sedento. E quando no nosso meio tem alguém desejoso e sedento, o Espírito Santo que habita em nós sabe. Desce o nível e capacita. Tem amém? Ele capacita. E a sabedoria vai chegando. Vai chegando, vai chegando. Quer um conselho, querido? Em suas orações, por favor, não deixa de pedir sabedoria a Deus. Mas não só pede. Pede e recorre à Bíblia, pratica os princípios. Congregar, ler, ouvir, meditar. A consequência de quem congrega, lê, ouve e medita é falar como Deus. Boca fala do que o coração. Então, se eu congrego, leio, ouço e medito na palavra, naturalmente eu vou falar a palavra. Do mesmo jeito que Jesus falou, nós vamos falar também. Só vir à igreja, dá aleluia, Jesus, amém, lê uma coisinha outra. Tu é bom, Jesus, ir para casa. Vai ser discípulo? Não. Vai testemunhar de Jesus? Não. Vai amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, andar no sobrenatural como ele andou? Não. Ele quer que nós testemunhemos dele. O que é testemunhar de Jesus? Fazer o que ele fez. Os discípulos naquela época, eles entenderam essa verdade e fizeram isso. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vão. Ministre, segue os sinais que crê em mim. Quem crê em mim tem sinais. Quem está crescido, quem entendeu o meu evangelho, o poder de Deus para salvar, fica tranquilo. Prega, que do mesmo jeito que ele confirmou comigo, vai confirmar com vocês. Aleluia. Então os discípulos saíram, e a Bíblia diz que eles pregaram, e pregaram o evangelho. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E quando eles pregavam o evangelho, o Senhor era com eles, pregavam o evangelho e confirmavam com sinais. Aleluia. Que sinais? Expulsarão os demônios. Jesus disse: quem crê em meu nome, quem for discípulo, é ousado, determinado, aprendeu, entendeu, e diante dos demônios não teme. Vai lá e faz o que eu fiz. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Cutuque seu vizinho e diga: Deus quer que você faça isso. Deus quer que você faça isso. Continue envolvido e compromissado com a palavra. Você é responsável por fazer isso. Ele lhe deu um trabalho. O ministério. Liberte o povo. Expulse os demônios. Qual foi o outro sinal? Falarão novas línguas. Que é isso? A igreja primitiva, quando as pessoas eram salvas, recebiam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eram batizados nas águas rapidamente e
recebi o batismo do Espírito Santo com evidência de falar em língua celestial. Aleluia. Hoje tem pessoas esperando o batismo há 50 anos. E isto era feito na hora. Ministrava-se o evangelho, demônios saíam, pessoas eram curadas, e depois você disse, não, eu não estou doente não, mas você quer ser revestido com o poder do alto, você quer receber o poder de Deus, você quer receber as línguas celestiais para ter uma comunhão maior com o Pai, você quer receber as línguas celestiais para orar perfeitamente no nível de Jesus Cristo homem, você quer, eu quero. Então ele colocava as mãos sobre aquelas pessoas e a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Que evangelho lindo! Esse é o evangelho. É isso que o Senhor quer que façamos. O evangelho de poder. Expulsa os demônios. Ministra o plano da salvação. No meio da rua as pessoas devem ser salvas e batizadas com o Espírito Santo. Eu recebi um telefonema pela manhã que eu fiquei maravilhado. Eu peguei o telefone, já liguei para vários irmãos, compartilhei aquilo que eu ouvi. Onde nosso grupo de evangelismo rural saiu de manhãzinha aqui para os sítios e 10 pessoas saíram aqui e foram salvos. Quantas pessoas, Vilma? 63 pessoas salvas. Aleluia. Curadas e... Quantas pessoas curadas, Vilma? 4 pessoas curadas e batizadas no Espírito Santo. 4 pessoas batizadas no Espírito Santo. Com evidência de falar em línguas celestiais. Então nós estamos vendo que aconteceu no passado, não ainda, né, no mesmo nível, mas nós já estamos vendo uma manifestação do poder de Deus. Eu estou com o seu vizinho e digo, estamos indo bem. Falta muito, mas vamos conseguir. Ele é conosco. Ele está vendo o desejo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Ele disse, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Diga, minhas mãos são santas. Diga, o poder de Deus está dentro de mim. Diga, quando eu creio nisso, esse poder sai e abençoa quem crê. Aleluia. Quem nasceu de novo aqui? Amém. Quantos creem que o Espírito Santo está dentro de você? Amém. Quantos creem que você é templo do Espírito Santo? Amém. Vamos ver aqui. Volta lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios. Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus. Cutuque seu vizinho e diga, é para você. E que o Espírito de Deus habita em vós. Olhe para seu vizinho e diga, sabe onde Deus está? Na pessoa do Espírito Santo? Dentro de nós. Isto lhe alegra? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ainda tem alguns irmãos que dizem, eu não sou nada. É melhor ficar com o que a Bíblia diz. Tem alguém aqui? Nós somos santuário de Deus. Sabe quem habita em nós? O próprio Deus, da pessoa do Espírito Santo. Nunca eu, você, nós vamos estar sozinhos, porque Ele habita em nós. Do mesmo jeito que Jesus foi ungido, Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e poder. Eu e você, no novo nascimento, fomos ungidos da mesma forma. O que precisamos é crescer para fazer o que Ele fez. A Bíblia diz que Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E diz que Ele andou fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. E agora é a nossa vez. Diga, eu fui ungido como Ele foi. Estou passando pelo processo de crescimento para pôr em prática meu ministério. Diga, eu tenho ministério. Diga, eu tenho ministério. Coloque sua mão assim no seu tórax. Diga, eu tenho ministério. Diga de novo, eu tenho ministério. Ele me confiou o trabalho.
Eu vou realizar esse trabalho. Fazer a obra que Ele quer que eu faça. Diga, eu vou priorizar a vontade do meu Pai. Tem um aleluia. Tem outro. Eu sei que tem outro. Tem glória a Deus. Agora tem o pisão do diabo. Aleluia. Essa é a igreja. E Ele quer. Aos poucos Ele vai formando o caráter em nós. Aos poucos Ele vai trabalhando. Quantos creem que quando a gente prioriza a palavra de Deus, Ele sabe e nos capacita em todas as áreas? Você, pela manhã, ter seus momentos com o Senhor. Não é aquela oração mecânica: Pai, em nome de Jesus, obrigado pela noite que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, que acampa teus anjos junto de mim, para que não aconteça nada. Amém, Jesus, glória a Deus, vou embora. Não, isso é mecânico. É ir à presença dEle de todo o coração. Aleluia. Tem amém? Amém. Se derramar. Senhor, obrigado. Graças te dou por ser teu filho. Graças te dou por habitar em mim. Graças te dou por saber que meu futuro está certo. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor vai abrir os meus olhos espirituais e eu possa realizar, priorizar a tua vontade. Aleluia. Qual é a vontade de Deus? Que todos se e que venha ao pleno conhecimento da verdade. Quem nos ajuda? O Senhor. O Espírito Santo vai nos ajudar a fazer o quê? A obra. Agora Ele quer que nós nos apresentemos aprovados como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, para que não tenham de se envergonhar dela. Amém. Glória a Deus. Agora, amar para muitos irmãos é difícil, mas com esta linha de raciocínio, com esses ensinamentos, não é. Diga para o seu vizinho, diga: amar não é difícil. Diga: algo só é difícil quando não se conhece. Mas quando conhece, tem entendimento, torna-se fácil. Abra aí 1 João 5,3. Vamos ver se é fácil. Vamos ver se amar é difícil. Pois ainda é muito comum em nosso meio falar que perdoar é difícil, amar é difícil, seguir Jesus é muito difícil. Não é. O Evangelho é fácil, desde que nós tenhamos uma linha de raciocínio, tenhamos esse ensinamento. Aí torna-se fácil. Abra, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 3. Por favor. Já isso, por favor. Abra aí, fique de pé, meu filho. Leia aí, por favor. 1 João 5, 3. Por favor. Porque esta é a caridade de Deus, ou o amor de Deus. Sim. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está dizendo que o que eu mando, Ele manda a gente fazer, não é pesado. Não é o que? Difícil. Amém. Quem tem a Bíblia a linguagem de hoje aí? Então levanta, fica de pé, leia aí a linguagem de hoje, por favor. Vê a diferença. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis. E agora? Quem concorda, queridos? Eu estou apenas defendendo o que está escrito. Não é difícil. Como é difícil? Difícil era quando andávamos na escuridão. Difícil era quando nós não enxergávamos. Mas a palavra, a Bíblia diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se é lâmpada para os pés, eu enxergo de piso. Se é luz para o caminho, eu enxergo adiante. Aleluia. Essa palavra, quando ela vem, a gente entende ela, a força que ela proporciona vai fazer amar o nosso pior inimigo. Amém. Diga: com a minha força é impossível, mas com a força que vem dela, a sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, posso amar quem não me ama. Assim Ele fez, eu posso fazer também. Tem um aleluia. Tem outro? Eu sei que tem outro. Tem glória a Deus. Tem o pisão do diabo.